Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Jonas. Nós estamos caminhando, aprendendo sobre o livro de Jonas. Nós estamos no capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo de número 5 ao versículo de número 9, que é a parte da nossa exposição desta noite. Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo de número 3, versículos de número 5 ao versículo de número 9. Jonas 3, de 5 a 9. Para quem não está com a Bíblia nas mãos ou não tem, ou tem uma tradução diferente da revista e atualizado, para poder acompanhar a leitura do texto, nós temos aqui a nossa projeção no slide e você pode acompanhar enquanto eu faço a leitura. Jonas, capítulo 3, do 5 ao 9, nos diz assim a palavra do Senhor. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, bendito e eterno Senhor, eis aqui a tua palavra tão viva, tão verdadeira, tão penetrante. E o simples fato de lê-la com a atenção devida e o espírito contrito já fala aos nossos corações profundamente. Porque ela é uma palavra de fato viva, operosa através do poder do teu Santo Espírito. Mas nós aqui, ó Deus, quedados aos teus pés, rogamos ao Senhor que penetre um pouco mais em nossa mente, em nosso entendimento, esclareça um pouco mais este texto às nossas vidas e aplique esta palavra para que possamos conhecer a tua perfeita, boa, agradável vontade e assim, ó Deus, caminharmos diante do Senhor numa vida piedosa, voltada, dedicada a Ti, como convém à igreja. Fala também aos corações dos nossos visitantes e fala ao coração dos nossos queridos que estão nos acompanhando de forma remota pela transmissão no canal do YouTube. Que a Tua palavra cumpra o seu propósito em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha amada irmã, você já teve a oportunidade de, após anunciar o Evangelho a alguém, de falar de Cristo, de pregar a Cristo a alguém, ver essa pessoa rendida a Cristo, ouvir essa pessoa declarar que Ele é o seu único e suficiente Salvador? Já teve essa oportunidade de ali, expondo o Evangelho, ver a obra de Deus acontecendo no coração e na vida daquele a quem você está expondo? É algo surpreendente. Você anuncia o Evangelho, você discipula, você prega, apresenta o plano da salvação. E então você fica na expectativa, na espera de que Deus haja na vida daquele indivíduo pecador. Aquele depravado, rebelde, incrédulo. Nada diferente daquilo que eu e você éramos no passado. A mesma coisa. Na mesma rebeldia, na mesma realidade. Mas aí você espera que Deus abra o coração dessa pessoa, abra o entendimento, a mente, para que ele compreenda a mensagem do Evangelho, para que isso adentre dentro do seu coração. E quando você vê,
que Deus abriu o coração daquela pessoa para a verdade do Evangelho, você fica maravilhado, quase não acreditando no que aconteceu. É uma experiência maravilhosa. Eu lembro da primeira experiência que eu tive, eu já contei aqui na igreja como é que foi a minha primeira experiência. Quando a pessoa disse assim, então eu quero aceitar Jesus, e o que eu faço? Eu falei, rapaz, eu não cheguei a esse segundo ponto não, vamos para a igreja que eu vou, lá o pastor vai explicar o que você vai fazer daqui agora. Porque eu fui falar do plano para a salvação, era um rapaz que estava comigo, o Edgar, inclusive recentemente eu encontrei nas redes sociais, depois de 30 anos, e ele falando, papai, eu falei, Edgar, você está muito velho para isso. Ele falou, não, mas você é meu pai na fé, rapaz. Foi por conta de você que eu conheci a Cristo. Mas foi uma experiência maravilhosa. Porque eu saí da igreja impactado com a ideia de partilhar o Evangelho, cheguei a esta pessoa, eu ainda estava fazendo a classe de catecúmenos, eu não era nem membro da igreja. Mas aquilo era algo que fazia tanto peso na minha vida que eu cheguei e falei, então Edgar, e comecei a falar do plano de salvação para ele, e no final eu perguntei, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? O Edgar parou o que ele estava fazendo, olhou para mim, eu quero, o que eu faço agora? Eu falei, não sei, não cheguei nesse ponto, domingo você vai comigo na igreja que eu vou te apresentar o pastor, e aí ele vai dizer o que você vai fazer. Domingo de manhã, às 9 horas da manhã, estava o Edgar na igreja. E eu acompanhando, olhando, falei assim, mas não é possível, isso aconteceu. Realmente essa pessoa se converteu, realmente ela está aqui. 30 anos depois, o testemunho dele, casado, pai de 4 filhos, amava cantar e ama cantar, cantor gospel. Não está mais na igreja presbiteriana, está numa igreja pentecostal. Os seus filhos é a sua banda, a esposa, os filhos e ele, uma banda. Pregando o Evangelho através da música. É algo surpreendente, mas se você teve essa experiência, você sabe do que eu estou falando. Se você não teve, você não sabe o que você está perdendo. É algo incrível. Mas por que nós nos surpreendemos quando as pessoas vão a Cristo? Não é verdade? Será que nós não percebemos que quanto mais orgulhosa, quanto mais pecadora, mais miserável essa pessoa é, mais ela tem a necessidade de Cristo? Deus não entregou o seu único filho para salvar exatamente pecadores. O Espírito Santo não é real, a sua obra sobre nossas vidas não é real, não é Ele que faz o homem nascer de novo. No entanto, nós ainda nos admiramos quando isso acontece. Eis a saga do nosso herói Jonas. Depois de um período de rebeldia em que não quer ouvir a palavra do Senhor, atender o chamado do Senhor, depois de uma experiência pessoal em que ele mesmo sente o que é a necessidade do Evangelho sobre a sua vida, em que ele mesmo confessa a sua necessidade de Deus, agora ele, após ser vomitado na praia, chega na cidade de Nínive. Durante o caminho de um dia inteiro, da manhã até a tarde, Jonas sai pelas vilas, pelas praças, pelas ruas. Ele começa a proclamar a sua mensagem, a mensagem que Deus deu a ele, que Deus falou para ele, a qual ele deveria de anunciar aos ninivitas. Então ele começa a dizer, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias, e Nínive cairá. Ainda 40 dias, e a ira de Deus, a justiça de Deus será derramada sobre essa cidade. De forma enfática, dura, com palavras desafiadoras, impressionantes, diretas e reais. Durante um dia ele sai caminhando e ele sai pregando para essa cidade, a grande cidade de Nínive. O texto próprio nos diz que era necessário pelo menos 3 dias para que ele pudesse percorrer toda a cidade, para que em cada canto da cidade ele pudesse chegar com a sua mensagem. Mas a sua mensagem começa a ecoar. Naquele primeiro dia, da manhã até a noite, a sua mensagem começa a ecoar.
Na sua peregrinação pela cidade, enquanto ele vai anunciando, Deus vai trabalhando no coração daqueles homens, vai trabalhando no coração daquelas mulheres, dos idosos, das crianças daquela cidade. Quando de repente Jonas percebe que algo está acontecendo, as pessoas pararam para ouvir. As pessoas estão atentas à sua mensagem, atônitos, perplexos com aquilo que ele está dizendo. Que maravilha! Que maravilha! Eles creem no alerta, no anúncio, na proclamação da palavra de Deus. É exatamente isso que nos diz o versículo de número 5. Os ninivitas creram em Deus. Creram em Deus. Proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Eles entenderam a mensagem, eles receberam a mensagem, e eles se converteram ao poder desta mensagem, desde o maior até o menor dos ninivitas. Eles creram em Deus, o mais pobre ao mais rico. Eles ouviram esta mensagem e responderam da mesma maneira. Queridos, o Evangelho não faz distinção de pessoas. Ele tem poder para salvar os mendigos e para salvar os bem-sucedidos. Ele tem poder para, igualmente, trabalhar sobre a vida dos políticos e dos traficantes de drogas. Ele tem poder para transformar as vidas dos homossexuais e dos héteros. Não há limites para o poder transformador do Evangelho. E a igreja é a anunciadora, a proclamadora desta mensagem transformadora, de mudança, de realidade, de vida, de paradigma. Você crê nessa mensagem? Você crê no poder eficiente dessas palavras? A Bíblia diz que as pessoas de Nínive creram em Deus, não em Jonas. Jonas era o instrumento que pregava, que corria pela cidade, que anunciava como um louco, caminhando pelas ruas e pelas praças. Mas não foi o argumento de Jonas, o profeta, que convenceu aquelas pessoas. Foi o poder da verdade de Deus que tocou o coração delas. Deixa eu colocar um negócio para você aqui. Quando você for anunciar o Evangelho, não confie no seu poder de persuasão. Ele é ineficiente, ineficaz e totalmente impotente para converter vidas. Nunca espere sentir confiante demais, preparado o suficiente, porque você nunca estará suficientemente preparado ou confiante para anunciar o Evangelho. O poder não está em você, não está nas suas palavras, o poder não está no método que você está usando, o poder está na ação do Espírito Santo por trás das palavras do Evangelho. Que coisa maravilhosa! O texto é claro quando ele declara: os ninivitas creram em Deus. É Deus que, na verdade, converte as pessoas. É Ele quem trabalha a vida das pessoas. E você então deve continuar sendo esse instrumento e deve se motivar a ser esse instrumento para poder falar, para poder anunciar. Eu tremia quando eu falava para o Edgar. Eu ficava com medo de esquecer das palavras. Como é que é o plano de salvação? 1, 2, 3, 4, 5. Como é que é? E eu ficava, gaguejava para falar com ele. Eu precisava de falar. Edgar se converteu não porque eu era o melhor orador, o melhor pregador. Nem tinha o melhor testemunho suficiente para convertê-lo, mas porque o Espírito Santo tocou na vida daquele jovem naquela época, de modo com que eu mesmo fiquei surpreso ao vê-lo convertido. É o poder do Evangelho. Mas aqui neste texto, o mais impressionante está para vir. Ao publicar o Evangelho, ao anunciar, perceba, é preciso 3 dias para percorrer a cidade inteira. Em apenas um dia a notícia se espalha, de boca em boca, as pessoas vão falando.
Você ouviu o que aquele louco disse na praça? Você ouviu o que aquele homem falou ali? Você ouviu o que foi dito por ele? Você tem a noção do que está acontecendo? E de boca em boca a conversa vai seguindo. Observe que o texto nos diz claramente no versículo de número 4, que durante um dia ele caminhava e pregava. Mas o versículo de número 6 nos traz algo surpreendente. Nos diz assim: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ao rei de Nínive. Dos guetos, das ruas, das praças, ao palácio. Ao governo daquela nação. Ao poder máximo daquele povo. A mensagem foi se espalhando, foi subindo. Quem levou ao rei? Será que foi algum servente que estava ali do templo, do palácio, que estava nas ruas e ouviu a voz? Será que foi um dos seus conselheiros que ouviu ao passar pela praça? Será que foi a esposa, uma das suas esposas? Será que foi um dos seus filhos? Como ele ouviu, não importa, chegou a ele a notícia. A ordem chega ao rei, o poder máximo, a pessoa mais importante da cidade, também agora é impactada com a palavra de Deus que chega. Não a palavra que Jonas fala, mas a palavra que Jonas pronuncia, e de boca em boca vai indo como palavra de Deus. Chega ao coração daquele homem, como um golpe inesperado, a palavra profética proferida atinge o coração daquele homem. A verdade de Deus tem um poder enorme de transpassar toda a racionalidade humana, todo o conhecimento humano e fazer algo que a gente não pode, queridos. Tem um quadro muito famoso. Ele chama O Grito. É uma pintura dessas mais modernistas, em que há uma pessoa, e ela, pelo menos a silhueta da pessoa, e ela está assim, com as mãos sobre o queixo, os olhos embugalhados e a boca extremamente aberta. A ideia é de alguém que tomou um grande susto, tomou um grande impacto. É um quadro muito famoso. De alguém que está angustiado. Não se sabe o que o artista pensava quando ele fez essa expressão. Mas a ideia é de que aquilo que está à frente daquela pessoa o impactou a tal ponto dele ficar atônito. E às vezes a palavra de Deus age com esse mesmo efeito sobre a vida das pessoas. Às vezes a palavra do Senhor trabalha da mesma forma, ao ponto das pessoas ficarem horrorizadas, atentas e atônicas diante do que é anunciado. Quando Deus fala com ela, querido, quando Deus fala a uma pessoa, o seu âmago estremece completamente. Preste atenção, meu amado, não seja cético quanto a esse relato do poder de Deus. Às vezes nós lemos a palavra do Senhor e lemos como uma história corriqueira, uma história comum. Tudo o que está na palavra de Deus é a verdade. Tudo que foi dito aqui de fato aconteceu. E às vezes nós não paramos para pensar no grau de dificuldade que é esse rei se converter ao Senhor. A tal ponto de que nós mesmos descremos na conversão das pessoas. Quantas vezes você mesmo ouviu, ou até você mesmo pensou, ou chegou a falar, pregar para fulano não adianta. Aquele tem um coração duro, aquilo não vai quebrar nunca. Ir em Brasília para falar para aquelas pessoas, esquece. Fulano, tão perverso, tão cruel. Não. Nós às vezes esquecemos que aqui nós temos alguém que de fato ouviu o testemunho. Uma pessoa que é orgulhosa, uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que é poderosa, mas que agora cai prostrada diante do Senhor. Cai prostrada diante do Senhor. E quantos são os testemunhos que nós temos pela igreja afora, de pessoas importantes, pessoas famosas, ou não importantes e
não famosas, mas que, de uma certa forma, impactavam a realidade ao seu redor. Pessoas difíceis, duras, pessoas arrogantes, pessoas completamente inimigas do Evangelho, e que de repente Deus trabalha o seu coração, transforma de tal forma que essa pessoa se cai de joelhos ao Senhor e passa agora a adorar, a levantar as mãos, a cantar, a glorificar esse Deus bendito. Os mais velhos vão se lembrar. Existia um ator. Ele era conhecido como Cafajeste. Um ator promíscuo. Produtor de mais de 100 filmes impróprios. Seu nome, Jesse Valadão. Eu tive o privilégio de ouvir o testemunho de conversão deste homem. É incrível a forma como Deus trabalhou o coração desta vida. Mas nós temos outros. Talvez você possa ter ouvido o testemunho de um ex-cantor de rock, um ex-Raimundos, Rodolfo Abrantes. Tive também a oportunidade de ouvir o seu testemunho e ver como Deus é maravilhoso naquilo que Ele faz. Como Deus usou pessoas simples para alcançar essas pessoas, para transformar essas vidas. Queridos, o importante para você é estar onde as pessoas estão, contando-lhes a mensagem do Evangelho. Você tem uma história para contar, a qual pode orientar e pode mudar a direção da vida das pessoas. Pode mudar toda a perspectiva de vida de uma pessoa. Pode, de fato, mudar inteiramente a vida de uma pessoa. Nenhuma outra mensagem, nenhuma outra religião, nenhum outro Deus tem o poder de fazer aquilo que o Evangelho faz na vida da pessoa, direcionando ela para o caminho correto, para a direção correta, para a orientação correta. Uma mensagem que traz um alerta quanto ao futuro, mas que aponta uma solução para o trágico fim. Nós temos essa mensagem. E ela precisa de ser promulgada. Ela precisa de ser falada, anunciada, dita, declarada aos quatro cantos. Porque todos precisam ouvir. Porque é a única solução para este mundo caído. A mensagem continua. Versículo de 7 a 9. Esse rei, então, fez proclamar e divulgar em Nínive. Por mandato do rei, agora é um decreto real. Preste atenção no que eu estou falando. O profeta estava pregando. Ele estava falando, as pessoas estavam ouvindo a mensagem. A mensagem começa a ser divulgada de boca em boca. As pessoas começam a se compungir, a estremecer diante da notícia trágica. É o fim deles. 40 dias e já era. Diante de toda essa tragédia, o texto anterior vai nos dizer que essas pessoas começam então a buscar a Deus em misericórdia. Mas agora o rei decreta isso. O rei decreta isso. O rei vai chamar, e ali junto com o seu conselho, o texto diz, a mandato do rei e dos grandes, toda a nação, o conselho da nação, começa então a dizer, todo homem, mas não apenas o homem, todo animal, boi, ovelhas, não comam mais nada. Não comam mais nada. Constranjam seus corações. Proclamam um jejum nacional. Não levem ao pasto, não bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Isso significa humilhação. Significa que eles estavam se humilhando, que eles estavam se quedando, que eles estavam baixando o rosto em terra, clamando por suas vidas. Tanto o homem como os animais clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Deus tem compaixão. Eu sei.
Você sabe. No Ocidente, onde nós vivemos, este livro é extremamente divulgado. E nós ouvimos falar sobre a compaixão e o amor deste Deus de uma forma maravilhosa. Mas na época de Jonas, no contexto de Nínive, de onde o rei tirou essa ideia? De onde ele tirou essa ideia de que Deus podia ter compaixão? A mensagem é clara. Vocês têm 40 dias e já era. Ponto final. 40 dias e Nínive acabou. Não diz nem como vai acabar, só diz que vai acabar. Não diz se vai descer fogo do céu, se vai subir água da terra, não diz se haverá um terremoto, não diz se haverá uma catástrofe climática, não diz se haverá uma peste, só diz o seguinte: morrerão todos, será subvertida. Não há nenhuma mensagem de alívio, não há nenhuma palavra de fé, não há nenhuma palavra de salvação. Contudo, o rei proclama: quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do seu furor, do furor da sua ira, de sorte a que não pereçamos. O conceito do rei sobre Deus não é um conceito de Deus de misericórdia. Os deuses dos ninivitas não eram misericordiosos. A cosmovisão religiosa deles era de sacrifícios, de méritos, não de misericórdia. A mensagem falada, declarada, não há. Mas ele chega a essa conclusão: de que haveria misericórdia. Mas é impressionante isso, sabe por quê? Os historiadores e os arqueólogos bíblicos, eles registram que os reis de Nínive não tinham misericórdia dos povos que eles conquistavam. Geralmente as pessoas cativas eram levadas e os seus narizes eram cortados. Eles tiravam a pele da pessoa, literalmente tiravam a pele enquanto eles ainda estavam vivos. Eles furavam, eles matavam os filhos e a esposa diante dos seus olhos, e depois furavam os seus olhos para ser a última coisa que você viu sobre a face da terra. E na escuridão você vê o desespero dessa imagem constante. A última coisa que você viu foi o seu filho sangrando, foi a sua esposa sangrando, depois escuridão e o calabouço até a morte. Os historiadores levantam essa característica. De onde então esse rei pagão tira a ideia de que Deus pode ter compaixão? De onde isso chega ao coração deste homem? De que forma isso pode ter alcançado esta realidade para que eles venham a fazer isso? Eles não estão desesperados apenas, mas eles estão agora convictos de que é possível que nesse desespero, nesse arrependimento, Deus possa agir com misericórdia. Misericórdia que eles não conhecem. Misericórdia que eles não praticam, misericórdia que eles não vivem, misericórdia cujos deuses deles não têm. Mas ele tem essa convicção, ele diz: é possível que Deus faça. De onde vem isso? Ora, queridos, é claro que isso vem da vida de Jonas. É o profeta quem prega a misericórdia através da sua vida. Ou você acha que Jonas foi vomitado na praia por um peixe e ninguém viu? Chegou coberto de alga na praia. E alguém chega e fala: da onde você está vindo, caboclo? Eu não estou vendo um navio aqui. Como é que você chega aqui? E ele não contou o que aconteceu com ele. Eu estava 3 dias no ventre do peixe. Eu fugi de Deus. Deus me deu uma mensagem para mim, eu fugi de Deus. Fugi até o último instante, fugi até a morte. Mas Deus ao 3º dia me trouxe aqui. Deus ao 3º dia me trouxe aqui para pregar a vocês que é possível que vocês venham a morrer se vocês não entenderem o que está acontecendo. É 40 dias para que isso aconteça. A vida de Jonas fala. Enquanto a palavra é pesada, a vida é graciosa.
Enquanto a palavra é austera, a vida é misericordiosa. A realidade de Jonas, todas as vezes que o rei então olhava para Jonas, havia coragem de dizer: é possível, como Deus agiu com misericórdia com ele, é possível que Deus haja com misericórdia conosco. É possível que isso aconteça. É possível que a compaixão de Deus nos alcance. Porque este homem que está dizendo que Deus vai em 40 dias nos destruir, este homem é a prova viva de que esse Deus é misericordioso. É Ele que é a prova viva. A história de Jonas é fantástica. Ela chama a atenção das pessoas por centenas, milhares de anos. No entanto, a história que você foi ordenado a contar é falado, é anunciado sobre alguém muito maior que Jonas. Que não foi rebelde na sua vida, mas foi voluntário na sua morte. Que caminhou de forma perfeita sobre este mundo, sobre onde nenhum outro homem jamais caminhou. Mas que também morreu e foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu. Mas a história deste homem diz que quando este homem estava ali, a poucos instantes de expirar, a poucos instantes de entregar a sua vida, a poucos instantes de dizer está consumado, ele olha para aqueles que ali estão, para os seus algozes, para aqueles que estão prendendo ele na cruz, e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Consegue entender a implicação destas palavras? Deus está indo à cruz. O meu Deus, o seu Deus está sendo pregado, martirizado, morto, despedaçado, sangrando até a última gota. E eu e você o pregamos lá. Nossos pecados batiam o martelo. Nossos pecados encravavam os espinhos na testa. Nossos pecados rasgavam a pele do Senhor quando o azarote batia e arrancava pedaço de carne. É o meu, é o seu pecado. Quando Jesus olha para aquelas pessoas que estão ali, para aqueles seus algozes, nós estamos nos olhos do Senhor naquele local. E a palavra dele é: perdoa-lhes, porque não sabe o que estão fazendo. Essa é a história daquele que veio para salvar pecadores. Ela não fala apenas da condenação e da morte, mas ela tem a ressurreição ao terceiro dia. Ela fala então da misericórdia de um Deus para com pecadores. Ela fala da graça de um Deus para com aqueles que são rebeldes contra Ele. Se não fosse a ressurreição de Cristo, a mensagem exclusiva seria a do julgamento. Jonas é o tipo de Cristo ali. Ele havia ressuscitado ao terceiro dia, vomitado do peixe na areia. Ele é o antítipo, ele aponta, ele é a sombra, bem míngua, mas é a sombra que aponta para a realidade máxima da história da humanidade, que é Cristo Jesus saindo do túmulo ao terceiro dia. Então a esperança é oferecida. Diante da ressurreição, a esperança é possível e a mudança está diante da situação. Não importa quão severas possam ser as punições, aos homens sempre há a possibilidade de um caminho de volta para a salvação. Além das aflições que você suporta, está a realidade da eternidade com pessoas amadas através de Cristo Jesus. É surpreendente a gente ver a misericórdia de Deus sobre a vida de Jonas. É surpreendente a gente ver isso. Um homem que ousou desafiar a vontade de Deus, que fugiu, que se rebelou, que se demonstrou que não tinha qualquer preocupação com as almas a qual ele deveria de pregar. Seu lugar era de fato o fundo do abismo. Era o ventre do peixe. Mas Deus o coloca na areia.
No entanto, mais impressionante é Deus agir como instrumento sobre pessoas piores do que Jonas. O rei de Nínive, os seus líderes, generais, as autoridades daquela cidade eram muitos piores do que Jonas. Eles não fugiam apenas da vontade de Deus, mas eles brutalizavam as nações. Eram cruéis, como eu disse. Arrancavam a pele dos seus inimigos, furavam os olhos dos seus inimigos, matavam, estrupavam, destruíam. Eram terríveis, brutalizavam. Há a própria declaração do rei aqui. Versículo 8. E clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu caminho e da violência que há em suas mãos. A NVI vai traduzir da seguinte forma: e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos e abandonem a violência. Eram homens cruéis. Mas observe, o versículo 10 vai dizer: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Ah, meus amados irmãos, não há um único pecador que, ao reconhecer o seu estado diante de Deus, se arrepender do seu caminho, por mais terrível que seja, não venha encontrar neste Deus, através de Cristo, a salvação de suas vidas. Paulo, em Romanos, no capítulo 8, versículo número 5, ele diz que aonde há uma abundância de pecado, há uma superabundância da graça. Não há pecado grande o suficiente a qual a graça não seja maior para cobrir. Não há ofensa tão grande que não possa ser perdoada. Não há rebeldia tão intensa a qual não possa ser revertida. Este é o poder do Evangelho. Deus não viu somente estes homens. Deus não apenas ouviu o que eles estavam falando, mas Deus percebeu o que eles estavam fazendo. Eles agiram em ato de conversão. Eles se contristaram, eles se abateram, eles se humilharam, e eles clamaram, e eles lançaram a confiança neste Deus. O arrependimento gera conversão, mudança de atitude, de vida, de dedicação. Algo agora exclusivo para com Deus. Veja, Jonas não está pregando em Israel, uma nação que tem Deus como Deus central da sua vida. Jonas está pegando a Nínive, onde outros deuses pagãos estão lá. Aquelas pessoas poderiam ter clamado aos seus deuses. Eles poderiam ter jejuado, riscado, cortado, sacrificado os seus filhos aos seus deuses, tentando encontrar salvação em seus deuses. Mas eles abandonam os seus deuses. Eles abandonam qualquer confiança. Eles poderiam ter pensado assim: vamos calar Jonas, matemos Jonas e cale a boca deste homem. Talvez na intenção insana de resolver o problema. Mas, queridos, eles não fazem isso. Eles se arrependem. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Toda a sua confiança agora é depositada no único que pode dar vida, no verdadeiro Deus. Se voltam para Ele, se colocam diante dele. Como você se encontra nesta noite, meu querido? Qual é a real situação da sua vida? Diante do texto, você pode estar em duas situações possíveis. Não tem uma terceira opção para a sua vida. É impossível ter uma terceira opção. Ou você é como Jonas, alguém que encontrou a salvação em Cristo, que experimentou esse novo nascimento, essa nova realidade,
E Cristo agora é Senhor da sua vida, transformando a sua vida com um poder regenerador incrível, maravilhoso. Ainda que seja pecador, ainda que haja falha em você, você experimentou a salvação no Senhor. Então você tem a obrigação de pregar a este evangelho às pessoas. Você tem a obrigação de falar para as pessoas a tempo e fora de tempo da obra que Deus fez na sua vida, anunciar essa verdade do evangelho, para que outros tenham a mesma oportunidade que você de encontrar a salvação, caso Deus trabalhe em suas vidas. Então pregue, anuncie, fale, testemunhe a todos os que estão ao seu derredor. Ao sair daqui, ao terminar deste culto, se você for lanchar, verifique se é possível falar ao atendente, ao garçom, ao caixa, as pessoas que estão ali mesa ao lado. Amanhã, ao levantar no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, na sua casa, perceba que há pessoas que precisam de ouvir esse evangelho. Não importa o quão duro, o quão pesado, o quão arrogante essa pessoa seja, Deus tem o poder para mudar a vida se assim quiser. Deus pode converter esse coração, mudar essa realidade. Então fale deste evangelho, proclame este evangelho, anuncie a Cristo como o único e suficiente Salvador, porque vidas perecem e carecem da salvação. Nós temos essa salvação, nós temos essa mensagem, nós temos o dever de anunciar. Fale, não se cale. Porque se você se calar, você está como Jonas no passado. Você está fugindo do seu chamado. Está fugindo da ordem de Deus para a sua vida. Você precisa falar. Você precisa falar. Mas talvez você não seja como Jonas. E se você não é como Jonas, você é como os ninivitas. Se você não é como Jonas, você é um perdido. Se você não é como Jonas, você é alguém cuja mensagem diz que ao final da sua jornada você irá perecer no inferno. Que ao morrer você irá para o inferno, aonde eternamente pagará pelos seus pecados. E o que é pior, eu não sou Jonas. Eu não posso te dar um prazo de 40 dias, nem de 10 dias, nem de 5 dias, nem de 1 minuto sequer. Então é mais urgente para você. Porque é possível que você não saia vivo daqui. Você pode ter um infarto fulminante, pode acontecer alguma coisa com você e você morrer agora. Pode ser que você chegue em casa, deite e não levante pela manhã. Pode ser que ao sair de manhã para o trabalho aconteça um acidente. Muita coisa pode acontecer sobre sua vida e você pode estar perdendo essa oportunidade única agora. Jonas deu 40 dias para aquele povo, precisou apenas de 1. Para que Deus fizesse efeito ao coração daquelas vidas. E talvez você esteja vindo a esta igreja há anos, há meses, há dias, ou talvez seja a sua primeira vez. Mas a mensagem continua sendo a mesma. Então ouça o testemunho de como estes aqui encontraram a salvação e a remissão dos seus pecados, confiando exclusivamente em Deus. E se essa mensagem faz efeito sobre a sua vida, se você percebe que é necessário render-se a Cristo, é hora de você fazê-lo. E você apresentar isso ao Senhor. E você baixar a sua cabeça e falar: Senhor, é possível que o Senhor tenha misericórdia de mim. Olhe para mim com misericórdia, assim como o Senhor olhou para esses ninivitas. Quebrante o seu coração, mude a sua postura, a sua atitude, quebre a sua arrogância. Não vale nada. Não vale nada. O seu orgulho não vale nada, a sua religiosidade não vale nada. É uma confiança vazia em nada. Somente a confiança em Cristo é suficiente para que você possa ter a certeza
de que o seu destino certo é a vida eterna. Então você tem a oportunidade de fazê-lo, de baixar a sua cabeça, de confessar os seus pecados e de pedir a Deus perdão e passar a caminhar com este Senhor. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça agora. Lembre do que eu estou falando. Ou você é um servo de Cristo e tem a obrigação de pregar a Cristo, ou você é um pecador e precisa de arrependimento sobre a sua vida. Fale com Deus na realidade daquilo que você é. Apresente a sua vida ao Senhor nesse momento.